Olá, eu sou a Dani Gabriel e eu vim falar aqui para vocês sobre mínimo produto viável, o também conhecido MVP. O MVP, ele é a versão mais simples de um produto com as mínimas características necessárias para ele ser inserido no mercado. O conceito de MVP é muito útil para o começo de uma empresa e também muito utilizado por startups ou negócios em fase inicial, pois ele permite que a gente teste a nossa hipótese de negócio, a nossa ideia e verifique se ela realmente faz sentido, se realmente soluciona o problema do consumidor. Com o MVP, você pode testar se o que você imaginou é o que o cliente percebe, se a experiência de consumo que você desenhou é realmente o que você está entregando. Tá? O MVP ele consiste num conjunto de testes primários, trabalhados com o mínimo de recursos possíveis, tá? Mas que retratem ao máximo as funcionalidades da sua proposta. E isso é muito importante. Aqui a gente tem uma pirâmide que demonstra a maneira correta de se fazer um MVP. Então, quando eu falo que a base da pirâmide ela se constrói dentro dos atributos de funcionalidade, isso é de extrema importância, porque senão você não consegue testar se a sua proposta realmente vai ter aderência e se o consumidor vai ter o máximo da experiência dentro do que você está querendo oferecer, tá? Então, é olhar para isso, né? Olhar para esse mínimo viável, sempre pensar mínimo viável, né? Tem que ser bom o suficiente para atrair os primeiros usuários, tá? Essa proposta. Então aqui a gente tem um outro quadro que mostra as expectativas do MVP, né? Não pode ter o mínimo não resolve o problema, tem que ser o mínimo viável. Então aqui a gente coloca aí que assim não, né? Então, se você quer ter um protótipo de um carro, não adianta você pensar só na roda, né? Porque é o mínimo, né? Então tem que ser o mínimo viável, né? O mínimo que traga o desempenho, né? O que, que eu quero realmente entregar, que aqui é a mobilidade, tá? Então, isso é extremamente importante ter isso aqui na hora de projetar o MVP, tá ok? E também olhar para essa matriz de prioridade. Então, faça, planeje, considere integrar soluções de terceiros e aqui também, caso você tenha que refazer e ajustar, remova essa inconstância, né, do seu MVP. Eu vou falar um pouquinho disso aqui depois na hora dos exemplos, tá? O autor do livro Startup Enxuta, o Eric Ries, ele defende que esses testes constantes de protótipo agilizam muito e aperfeiçoam o desenvolvimento de um produto ou serviço. Porque o processo, além de poupar gastos desnecessários que existiriam caso o produto com erros fosse levado adiante, né? Você otimiza muito tempo, né? A grande ideia por trás da construção desses protótipos é testar todas as hipóteses, né? Rapidamente, então o fator tempo ele é muito considerado, vendo o que funciona e o que não funciona, coletar esses feedbacks, então é de extrema importância registrar os feedbacks que vão falar aí da experiência desse usuário e propor os ajustes, aprimorando a versão final. Tá? A ideia do MVP é que você aprenda o mais rápido possível qual é o produto ideal para o seu cliente. Né? Você ter um mindset fail fast, que significa fracasse rápido, aprenda e ajuste rapidamente, tá? Entendendo que o erro ele é parte natural do processo e o conceito é errar rápido para evitar desperdício de tempo e de dinheiro, né? Se apoiando aí no ciclo de feedback, construir, testar e aprender, tá? Aí olhando aqui alguns exemplos de negócios que utilizaram o MVP na fase inicial do negócio, né? O Dropbox, né? Que foi em 2012 que eles lançaram um vídeo e postaram falando do que era, né? Essa nuvem de armazenamento de informações, né? E eles tiveram aí 70 mil views em uma semana, então conseguiram colher vários feedbacks, aperfeiçoar e lançar. O Airbnb, né, lançaram uma plataforma, né, um site onde as pessoas faziam aí, as reservas, né, e aí mostrava só 3 resultados de disponibilidade de locais para ficar, né, e aí
os fundadores já tomavam as ações, né, pertinentes. Então você criava um fluxo, uma jornada, de experiência do usuário, e aí ia tendo as intervenções humanas ali para que pudesse ter essa funcionalidade 100%, tá? E também o EasyTax, né, que foi o primeiro MVP. O primeiro MVP foi uma página que coletava esses endereços, onde as pessoas faziam a solicitação do serviço, né? E aí os sócios recebiam esses dados por e-mail, ligavam para companhias de táxi e aí mandavam as companhias de táxi atender esses clientes que acessavam eles pela plataforma. Então aqui a gente até vou voltar um pouquinho nessa matriz aqui de prioridade, né? Que mostra um pouquinho de como que esse fluxo se desenhou, tá? De como eu expliquei aqui, tá bom? E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e boa sorte. Tchau, tchau.